Vamos seguir então, gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que em uma democracia o judiciário não pode ser intimidado ou acovardado. Durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o chamado Conselhão, Dino citou as críticas feitas à corte sobre a atuação dos ministros. Vamos acompanhar o que ele disse? A democracia não é o regime em que chantagens e agressões devem fazer parte do dia a dia nas relações institucionais e sociais. Por isso, com essa compreensão, o presidente Barroso agradece a comissão liderada e representada aqui pela Dora, porque a nossa instituição tem essa missão de garantir as regras do jogo democrático. E, às vezes, é uma missão muito difícil, porque ela é presidida, às vezes, por agressões, por confrontações que não atrapalham o funcionamento do Supremo, mas atrapalham o andamento do Brasil. Nós não podemos imaginar um Supremo ou um Poder Judiciário que esteja intimidado, que esteja acovardado, porque ele não vai cumprir a sua missão de independentemente interpretar a lei. Agora, Ellen, quando o ministro Flávio Dino fala em chantagens e agressões, a gente não pegou o contexto completo aí da fala de Dino, mas a gente estava discutindo aqui enquanto ouvia, imaginando que houve e está havendo ainda uma tentativa do Congresso Nacional, até em reação à decisão do próprio Flávio Dino de barrar as emendas até que tenham mais transparência. E houve uma tentativa do Congresso de aprovar leis que restringem poderes dos ministros do STF. Imagino que, na visão de Flávio Dino, talvez isso seja uma forma de ameaça, de chantagem, ou você vê outra explicação? Eu até anotei aqui o chantagem, né, porque é um termo forte, mas é um pouco o que o Congresso está fazendo hoje. Assim, acho que tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. De fato, o STF vem, já há algum tempo, exagerando em suas ações ou cruzando linhas em suas ações, e quando isso acontece, ainda que muitas vezes pelo bem da sociedade, você começa a fazer uma flexibilização para que o outro lado também revide, né? E o que está acontecendo nesse momento? Flávio Dino, que está ali falando, é justamente um ministro que acabou fazendo uma determinação para que houvesse maior transparência em relação às emendas parlamentares. Ninguém gostou, ninguém no Congresso gostou desta determinação de Flávio Dino. Qual foi a grande retaliação? Que não veio só junto com as emendas, veio também com uma fala de um deputado federal que achou que era ok acusar, chamar de corrupto um delegado da Polícia Federal sem provas. Aí esse deputado não gostou porque foi ser investigado por causa disso. E ele veio fazer o quê? Dizer que ele tinha lá a imunidade parlamentar e que a imunidade parlamentar permitia que ele falasse, acusasse, enfim, como se a imunidade parlamentar, então eu posso falar o que eu quiser sobre quem eu quiser sem provas, né? O que é bem distorcido, inclusive, no nosso país. Qual foi a retaliação? Você foi lá e entrou com um projeto de lei, que agora já tem assinaturas suficientes, para empichar ministro do Supremo. Empichar ministro do Supremo, ou seja, se tira o ministro do Supremo porque ele estaria passando por cima da imunidade parlamentar. Me parece, eu gostaria de ter ouvido ali o contexto todo da fala, qual a pergunta que foi feita para o Dino para ele dar essa resposta, se foi em relação a isso. Mas é isso que a gente está vivendo. E isso, de fato, acho que tem esse nome mesmo. Aí é muito diferente de uma negociação política. Quer dizer, você vai lá e diz, você tem que ter transparência na sua emenda parlamentar, imunidade parlamentar não é para qualquer coisa, ou seja, você faz ali uma arbitragem em relação a questões importantes. E você recebe em troca um projeto de lei que diz, você vai querer mesmo falar sobre o que eu posso ou não, como um parlamentar ser imune? Então eu vou poder te pichar. Isso é chantagem. Porque é isso que ele está colocando ali, né? Acho que foi mais ou menos nessa linha mesmo, imagino. A gente não viu o contexto, mas faz todo sentido. E, Raquel, uma coisa é o Congresso, por meio dessa PEC que acho que é Bibo Nunes, do PL. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Que conseguiu reunir essas assinaturas. Uma coisa é o Congresso tentar frear o avanço de decisões monocráticas. Uma coisa é o Congresso eliminar
promoveu o impeachment de um ministro por causa de algum questionamento ao que o Congresso entende como imunidade parlamentar. São pesos completamente diferentes, né? Queria te ouvir sobre isso. Exatamente, são pesos diferentes. A gente tinha até no pacote anticrime, na época em que o Sérgio Moro, ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, ali colocando, até mesmo antes dele, na lei de abuso de autoridade, existia um crime que era o crime de hermenêutica, que caberia aos julgadores, aos juízes. E ali, obviamente, ele foi vetado. Lembra da lei de abuso de autoridade? A gente não pode, obviamente, restringir a discricionariedade interpretativa justamente daquele que vai julgar os fatos de acordo com os elementos ali trazidos. Mas o cumprimento da lei, ele deve ser rigoroso. É o que eu falei do policial. O policial que não cumpre a lei de forma rigorosa, ele está do lado do crime, porque ele está facilitando uma nulidade naquela atuação policial. Então, o Poder Judiciário, ele tem a discricionariedade, sim, interpretativa, para adequar o que já está previsto na nossa legislação. E a nossa legislação, diferentemente dos Estados Unidos, nós temos uma legislação que é a Civil Law. A Civil Law é uma legislação que nós temos que nos basear no que está previamente descrito na lei. Previamente descrito na lei. Nos Estados Unidos, o que rege são as jurisprudências. Então, lá, o direito é mais flutuante, é mais rápido, é mais dinâmico. As jurisprudências, elas são, sim, fonte de referência para decisões. E parece que a gente tem um misto de um civil law com common law de acordo com a conveniência e oportunidade de cada julgador. Então, a gente tem que delimitar e dar essa estabilidade que tanto a democracia precisa para as instituições de Estado. Mas, realmente, um assunto não tem nada a ver com o outro. Sim. E, Priscila, vou até seguir nessa PEC. Foi bom a Ellen trazer essa discussão para a gente, porque tem muito a ver com o que diz Flávio Dino. E exatamente o que ela estabelece. Nós temos hoje um artigo na Constituição Federal que trata dessa questão da imunidade parlamentar, que diz o seguinte, para incluir que as falas de deputados e senadores são invioláveis. E a atual redação diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Com essa sugestão de nova redação de mudança no texto, ficaria dessa forma. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, independentemente do local em que forem proferidos, inclusive em meios de comunicação e aplicações de internet, além de redes sociais. Não extrapola demais os limites do que seria a imunidade parlamentar na sua visão jurídica, não? Lívia, até porque essa prerrogativa que é dada, né, constitucionalmente, é em razão dele ser eleito. Né? Então, é importante a gente dizer que a prerrogativa é em razão deste cargo. Então, se ele tem essa prerrogativa, e eu já meio que também discordo até dessa prerrogativa meio que absoluta, tá? Mas, enfim, isso fica para uma outra pauta. Eu acho que é dar uma imunidade de forma absoluta, estando ele ou não no exercício da sua função. E aí, nesse ponto, eu acho que não só extrapola garantias constitucionais, como dá um poder de poder se falar qualquer coisa, afastando, inclusive, a possibilidade de se aplicar uma proteção a bem jurídico que seja violado sem que esteja este parlamentar desprovido, né? Na verdade, colocado na sua atividade funcional. Espero que não passe um artigo desse, porque daí a gente está dando o poder dele criticar a qualquer modo, quem quer que seja, a qualquer tempo, o tempo todo. Então, eu acho, sim, claro que ele tem essa prerrogativa, é muito complicado também você atuar dentro de um Estado democrático de direito. Eu acho que é complicado você atuar no legislativo. A gente viu aqui essas moedas de trocas que a Ellen bem colocou aqui, que são das características de poderes republicanos. É difícil para o Poder Judiciário, mas nesse ponto aqui eu quero dizer que o ministro, né, Flávio Dino, ele não está de todo errado, porque eu não acho que, fazendo uso das garantias constitucionais de poder criticar, né, um parlamentar criticar quem quer que seja dentro do parlamento, enfim, eu acho que não pode ter um poder judiciário realmente silenciado e com medo. Eu acho que são esferas distintas, cada um vai fundamentar, e é claro que aqui eu também quero dizer que a gente não pode, ainda que eles tenham poder, usar esse poder ao arrepio normativo.
Eu digo o Poder Judiciário, tá? Então, a gente tem que ter... Tudo que é excessivo é ruim. Então, eu não acho que o Poder Judiciário pode fazer uso a qualquer modo, usando a caneta. E aqui ele fala que não tem... Aqui nesse ponto eu vou discordar com ele. Não é um poder político e eleito. Por mais que não seja um poder político, por mais que eles não possam falar de política, ele é um ser humano que vota, né? Então, ele tem as suas preferências. Eu não estou dizendo que, em razão disso, ele dá uma decisão X ou Y, mas eu acho que esse controle também deve ser feito. Então, não quer dizer que o Poder Judiciário vai ficar podendo dar toda e qualquer decisão ao arrepio normativo, né? Então, ele fundamentando, a gente tem esse controle, tem diálogo, valor, e em contrapartida, eu acho que os parlamentares não podem, porque discordam, né? Então, como ele disse, a crítica vem de quem discorda das decisões, porque é óbvio, se eu não discordo, eu estou concordando, então para que eu vou criticar? Eu acho que a crítica ela é viável, ela é válida, mas não é criticando que a gente vai fazer mudar a decisão. Eu acho que a gente tem que jogar dentro das regras do jogo, e se eu discordo de uma decisão de um ministro, que eu o faça dentro do processo, dentro, né, do poder aí, discricionário que lhe é dado em razão aí do contorno judicial, e é claro que a gente não pode ter ativismo judicial. Carla. A minha, na verdade, é uma pergunta para a Priscila, porque com relação a essa questão da imunidade parlamentar, eu ouvindo aqui, a impressão que me dá é que, se isto aprovado, né, é como se o parlamentar tivesse o manto da invisibilidade. Sabe quinta série? Então, mais ou menos, isso me lembrou, sabe aquele desenho animado? Então, era essa a minha pergunta que eu ia fazer. Se isso for aprovado, Priscila, será que a gente não chega nesse patamar? Ou seja, eu posso falar o que eu quiser a qualquer tempo, em qualquer lugar? E se a gente reparar, vocês já fizeram um retrospecto? Pega os últimos anos. Quando você pega todas essas discussões, porque é tudo filmado, né, na TV, ou TV Câmara, TV Senado, o nosso nível despencou num patamar assim inacreditável. As pessoas se xingam, elas se agridem. Então, se a gente vai dar o manto da invisibilidade, né, ou seja, para que patamar a gente vai chegar, né? Além de socos e pontapés, ou seja, as pessoas estão, os parlamentares estão num nível. Por quê? Porque o que você quer é vídeo. Você quer fazer vídeo para entregar para a sua rede social. Então, como o objetivo é fazer vídeo para entregar a rede social, e rede social, como diz muito bem a Raquel, o objetivo é só lucro, porque essa estrutura capitalista que a gente vive, para viralizar precisa ter o confronto e a questão negativa. Então, se você der esse manto da invisibilidade, eu não sei para onde que a gente vai parar. Eu sei, a gente vai ficar cada vez pior. Eu te digo, é como se fosse um salvo-conduto. O que é salvo-conduto? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou ver alguém na rua, não gostei daquela pessoa, vou xingar a pessoa. Por quê? Porque eu sou parlamentar, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu acredito, né, fielmente, que isso não possa passar, porque dá um poder para que o crime... E quando você fala das redes sociais, a gente vê vários parlamentares, ao invés de estarem, né, efetivamente produzindo leis que sejam efetivas, eles estão querendo falar com o seu público para não flopar na internet. E, né, eu não sei se é o termo que fala assim. Nossa, a mulher voltava. Então, eu quero falar com o meu público preocupado de como vai estar a imagem, não efetivamente trabalhando. Eu não estou falando que são todos, mas boa parte. E uma outra coisa que é importante que você disse aqui, para fechar a minha fala, é que com a internet, Carla, os criminosos estão muito mais fáceis. E não só os deputados. Ficou muito mais fácil você falar qualquer coisa, jogar para a plateia, deixar na internet e ficar por isso mesmo. Ponto.